Você que é pediatra ou profissional da saúde, você acha que a amamentação é algo natural? Você acha que amamentar é apenas encaixar o bebê no peito que tudo acontece? Você acha que toda mãe já está pronta para amamentar? Ou mesmo que para resolver o problema de amamentação, basta indicar a fórmula infantil? Então você precisa ver esse vídeo, porque a amamentação não tem nada a ver com isso. Um bom atendimento em amamentação envolve uma série de fatores que vão muito além do óbvio, e é sobre isso que eu vou falar com você hoje. Olá, eu sou a doutora Kelly Oliveira, eu sou pediatra, consultora internacional de amamentação pelo IBLCE e também mamãe da Esther. Seja muito bem-vinda à série Segredos das Especialistas em Amamentação, essa série em que nós vamos responder às suas principais dúvidas sobre consultoria de amamentação. Essa série que é um aquecimento para Breast Week, um evento que vai acontecer do dia 30 de novembro ao dia 7 de dezembro, em que você vai aprender a mudar a história das famílias das suas pacientes, realizando um atendimento de excelência de consultoria de amamentação. A amamentação não é apenas uma boca e um peito, mas sim uma ciência que poucas médicas dominam e que pode aumentar o seu valor como pediatra e te transformar em um instrumento de mudança na história de milhares de famílias, mulheres e crianças. Por mais que isso não seja o esperado e até contra-intuitivo, a verdade é que a maioria das pediatras, desde as mais novas até as mais experientes, entendem muito pouco de amamentação. Elas acreditam que amamentar é simplesmente encaixar o bebê no peito, como se fosse plugar um carregador em um celular. Em um segundo, o celular começa a carregar e pronto. Como se a amamentação fosse algo intuitivo, simples e natural, que o bebê já está pronto para mamar assim que você coloca ele próximo ao peito da sua mãe. Mas na realidade, quando a gente fala de amamentação, existe todo um universo a ser discutido. A amamentação é, na verdade, uma ciência que envolve algumas condições, fenômenos, problemas e desafios a serem superados, que podem ser ocasionados tanto pela mãe como pelo bebê, além de inúmeros outros fatores externos. Até por isso que uma profissional de amamentação, alguém que entende realmente do assunto, é uma profissional tão procurada. Saber como resolver os problemas de amamentação é uma habilidade que poucas pessoas sabem desenvolver. Só para você ter uma ideia, vou citar brevemente alguns problemas comuns que poucas médicas sabem como tratar. Um deles é a anquiloglossia. Esse fenômeno é congênito, herdado e ocorre quando o frênulo lingual restringe os movimentos da língua e o bebê não consegue mamar. A anquiloglossia é uma condição na qual esse frênulo lingual causa uma alteração da mecânica da mamada, interferindo nas funções orais do bebê, como por exemplo a sucção, a deglutição e a fala. E isso pode impactar muito na amamentação. Alguns estudos falam que a anquiloglossia pode chegar até 20% nos bebês. É aquela famosa língua presa, que nada mais é do que uma membrana que fica no assoalho da língua e que impede com que ela se movimente adequadamente. Esse fenômeno é pouco abordado na residência médica e faz com que os pediatras tenham uma dificuldade de diagnóstico da anquiloglossia. Eu mesma já atendi dezenas de pacientes que vieram de outras médicas e outros profissionais que não identificaram o caso de anquiloglossia, que é relativamente comum nesses problemas de amamentação. Na realidade, alguns pediatras nem fazem um diagnóstico. Eles apenas perguntam se o bebê está ganhando peso ou não e prescrevem a fórmula infantil na sequência. Felizmente, existe tratamento. É um procedimento simples que pode ser feito em consultório, chamado de frenotomia lingual. Trata-se de um pequeno corte realizado nesse freno lingual para liberação da língua e faz com que ela tenha uma movimentação adequada. Muitas vezes o alívio da dor na amamentação que a mãe está sentindo é imediato. O procedimento, quando feito ainda bebê, não tem necessidade muitas vezes de anestesia ou sedação e permite que o bebê mame imediatamente no peito após o mesmo. Além desses benefícios diretos relacionados à amamentação, existem vários benefícios a longo prazo, como a possibilidade de melhorar a fala no futuro.
Outra condição que acontece é a candidíase mamária, e ela pode ser mais comum do que a gente imagina, principalmente quando a gente está falando aqui de países tropicais. E sim, ela pode acontecer nos mamilos. A candidíase é uma lesão causada por um fungo, sendo que a principal é a Candida albicans. A Cândida, ela está na nossa flora natural da pele, mas o maior problema é quando existe um desbalanço, um desequilíbrio dessa flora. Isso pode acontecer devido a um estresse físico, emocional, até lesões mamilares, e aí somando um lugar quentinho e abafado como o peito da mãe, é o ambiente perfeito para o fungo crescer. Por isso, o fungo se aproveita do nascimento do bebê e acaba se instalando no mamilo. No momento também delicado da mãe, né? A mãe pode sentir uma dor em queimação e pontada e pode também ter coceira. Geralmente os mamilos ficam avermelhados, como se tivesse um raladinho, eles ardem e dói muito. Como o bebê mama toda hora, constantemente acaba ralando mais e machucando mais, e se não é feito o tratamento correto, a lesão pode se perpetuar por meses a fio. O tratamento da candidíase é simples e para extinguir o problema, a mãe precisa tomar um antifúngico. Quando o médico consegue identificar a candidíase, ele acaba confundindo ou pode confundir também com uma condição chamada fenômeno de Raynaud. O fenômeno de Raynaud é uma condição relativamente comum durante as consultas de amamentação. Ele é ocasionado por uma compressão mamilar, que pode ser secundário, por exemplo, a uma disfunção oral do bebê. Essa disfunção leva a uma lesão mamilar crônica que não melhora e isso pode levar a vasoconstrição local, isquemia e dor intensa. Ou seja, isso significa que quando o bebê não mama de maneira correta, vários outros problemas podem acontecer, virando uma bola de neve de problemas, na qual a mãe, sem uma ajuda profissional capacitada, não consegue sair. Geralmente, as mães que sofrem com esse problema descrevem a dor como uma dor enfacada, empontada, que pode irradiar até para as costas. Às vezes, o mamilo pode ficar branco, como se fugisse sangue, e geralmente a dor é mais intensa após a mamada do que durante. A dor do fenômeno de Raynaud é uma dor tão intensa que pode ser incapacitante. Muitas mulheres com fenômeno de Raynaud mamilar acabam desmamando com dores horríveis, sem nem mesmo ter um diagnóstico da causa da sua dor. Como os profissionais da saúde não fazem nem ideia do que seria isso, por ser pouco conhecido ou mesmo ignorado, durante a consulta também não existe uma investigação desses sintomas, com perguntas como: o seu peito fica branco depois do bebê mamar? Como que você descreveria essa sua dor? Sem algumas perguntas chaves feitas pelo profissional, fica praticamente impossível de diagnosticar. Afinal, se você não sabe o que procura, você não vai encontrar respostas. É como procurar uma agulha no palheiro. Por isso, o fenômeno de Raynaud acaba sendo confundido com a candidíase mamária e tratado como tal. A grande questão é que não vai resolver o problema dessa mãe, que vai continuar com dores insuportáveis. O final disso você já sabe, né? O bebê acaba desmamando. Você percebe como existem detalhes importantes que a gente precisa saber? Sem isso, não tem nem como você ajudar de verdade a sua paciente. O tratamento é um pouco complexo e pode ser demorado, porque envolve um diagnóstico correto de disfunções orais no bebê, tensões corporais e é um trabalho que envolve exercícios de alongamento e medicação. Esses são alguns desafios comuns encontrados no dia a dia do consultório das pediatras. Em média, 9 em cada 10 mães sofrem desse e algum outro problema para amamentar. Dessas 9 mães, pelo menos 3 possuem algum problema muito grave. Ou seja, praticamente todas as mães têm algum problema para amamentar, seja ele leve ou grave. E isso gera um problema absurdo, porque ao mesmo tempo que existem muitas mães com problemas, as médicas não estão preparadas para dar assistência a elas. O resultado disso é que a maioria delas se vê em posição de absoluto desespero e acabam desistindo de amamentar. Tanto isso acontece que, segundo a Organização Mundial da Saúde, a amamentação exclusiva é recomendada até os 6 meses e deve ser estimulada até os 2 anos
de idade ou mais. Isso você já sabe. Mas infelizmente no Brasil, o tempo médio de amamentação exclusiva é de apenas 54 dias. São centenas de milhares de mães que desistem de amamentar todos os dias. Então, eis que a mãe chega no seu consultório desesperada, em busca de uma solução para amamentar o seu filho, e você não tem a mínima noção de como orientá-la. O que você oferece para resolver o problema dela? Afinal, nós pediatras e profissionais da saúde não somos profissionais comuns, nós somos referência para aquela família. Aqui a gente lida com saúde, com vidas. Quando você demonstra não saber resolver algum problema, você pode gerar consequência para sua carreira, podendo até mesmo afetar sua credibilidade como médica. E esse é um valor muito forte que você, enquanto médico, precisa preservar acima de tudo. Afinal, uma família que te escolhe como pediatra confia a saúde do filho dele nas suas mãos, talvez o bem mais precioso que eles possuem. A pressão em cima de você é grande e ali, na hora da consulta, por mais que você acredite na medicina humanizada e apoie a amamentação, muitas vezes pode faltar o conhecimento específico para dar um direcionamento àquela família que está desesperada. Então, a solução mais fácil e rápida para conseguir dar um direcionamento é indicar um leite artificial, uma fórmula infantil. E tá tudo bem com isso, afinal a gente não aprende nada disso na faculdade. Eu mesma não aprendi, nem mesmo na minha residência de pediatria. E essa, muitas vezes, é a única solução que você consegue chegar. Por isso, o profissional da amamentação é tão importante hoje. E existem 4 consequências que também podem se suceder a partir da sua indicação de fórmula. A primeira delas é que a prescrição da fórmula é um atestado de incapacidade de amamentar que você deu para aquela mãe. Toda mãe sonha em amamentar seu filho e passa a gravidez inteira pensando nisso. Amamentar é talvez o momento de conexão mais importante entre uma mãe e seu bebê. Quando você prescreve o leite artificial, você está violando o direito de uma mãe de construir essa conexão com seu filho. Você já parou para pensar o quanto ela pode se sentir frustrada e incapaz? Por isso, é necessário que nós, enquanto profissionais da saúde, estejamos preparados e preparadas para acolher essa mãe. Talvez a maternidade fosse um sonho da infância dela, algo que foi nutrido por anos e anos a fio. Talvez ela já tenha passado em várias médicas que não tiveram o mínimo de empatia com ela e você era a última esperança. Quando aquela família sai do seu consultório sem resposta, ela fica marcada e se achando incapaz e até mesmo questionando a sua habilidade profissional. Eu mesmo costumo receber mães que já passaram por 3 ou mais profissionais diferentes, simplesmente porque não acreditaram no diagnóstico do pediatra de que ela não poderia amamentar. Talvez você não tenha se dado conta do tamanho das consequências de uma simples indicação de fórmula. Por isso, se você é pediatra, eu recomendo absolutamente que você comece a aprender sobre amamentação na Breast Week, o nosso simpósio online gratuito para pediatras e profissionais da saúde, que vai acontecer agora, no próximo dia 30 de novembro, até o dia 7 de dezembro. O link está aqui na descrição do YouTube. Mas vamos à segunda consequência. A segunda consequência é que você gera, ao indicar a fórmula infantil para aquela família, é prejudicar a saúde da mãe e do bebê. Eu sei, parece algo agressivo demais falar assim, né? Mas pensa comigo. Quando estamos falando dos inúmeros benefícios do leite materno para o bebê, isso também significa que não amamentar aumenta os riscos, tanto para a mãe quanto para o bebê. Que riscos que são esses? O bebê que não mama peito, ele fica mais doente, tem mais diarreia, pneumonia e outras doenças a curto, médio e longo prazo. Por isso, se você tivesse algo que pudesse mudar a vida daquele bebezinho para sempre, você não o faria? A falta de leite materno tem consequências graves para a mãe e também para o bebê. Segundo um estudo publicado no Lancet, uma revista científica de alto impacto,
O bebê que deixa de mamar e recebe o leite da indústria pode aumentar o risco de até 13% de mortalidade infantil. Não amamentar pode aumentar o risco de inúmeras outras doenças crônicas ou a curto prazo, como diarreia, otite, pneumonia, e a longo prazo, como diabetes, obesidade, hipertensão arterial e até câncer na vida adulta. Além disso, não amamentar pode aumentar o risco de morte súbita no bebê. Sem falar que o aleitamento materno comprovou aumentar em até 3 pontos de QI no bebê, com impacto significativo na vida adulta. 3 pontos de QI pode ser a diferença entre aquela pessoa entrar na faculdade ou não, passar em um concurso ou não. Não é simplesmente prescrever a fórmula e acabou. Isso pode gerar sequelas permanentes. A gente não é feito para tomar leite artificial, mas sim para se alimentar do leite materno, o alimento mais completo e perfeito que existe para o bebê, espécie específico e que é de graça. Já para a mãe, também existem algumas consequências. Quando a mãe desmama o seu bebê, ela pode estar aumentando, entre outras coisas, o risco de câncer de mama, ovário, obesidade, diabetes e também osteoporose. Você imagina o corpo daquela mãe se preparou por meses a fio, biologicamente, para alimentar o seu filho do próprio leite dela. Quando você impede isso de acontecer, com certeza vai ter uma reação dela a essa situação. Talvez você não imagine o tamanho das consequências de uma simples prescrição de fórmula, mas não para por aí. A terceira consequência da sua decisão de indicar leite artificial para aquela família é que você acaba perdendo a chance de ajudar aquela família como médica. A indústria da fórmula é o adversário de todo pediatra e profissional da saúde que entende de amamentação. Saber resolver os desafios da amamentação dos seus pacientes pode te trazer um novo patamar do seu atendimento e isso pode aumentar significativamente o valor da sua consulta como um todo. Imagina, o valor de apenas uma consulta de amamentação é mais ou menos R$400. E eu estou falando aqui de uma consulta apenas de amamentação, sem contar a consulta pediátrica, porque se tiver junto com a consulta pediátrica, também fica outro valor. Se você tivesse que fazer apenas uma consulta, já valeria a pena, não é? Tanto para mudar a história daquela família, como para você, que não iria simplesmente deixar um fluxo de pessoas no seu consultório. Isso é super importante para você manter seu consultório lotado, consultório saudável e que com um número de pacientes também é possível. Isso porque cada paciente precisa de no mínimo 3, 4 até 5 consultas com você para que você consiga resolver os problemas de amamentação de maneira definitiva. Então, se você fizer as contas, existe um impacto significativo de deixar esses pacientes irem embora. E além de ser muito gratificante também por você realizar o sonho da amamentação daquela mãe. As pacientes acham a consultoria de amamentação até barata. Porque se você parar para pensar, alimentar um bebê com fórmula pode ter um custo de até 10 vezes maior do que contratar uma consultora de amamentação no período de um ano. Então, aprendendo sobre amamentação, você tem uma série de consequências positivas para você, para o seu consultório e para aquela família. Se você não sabia de tudo isso, pode ter certeza que existe muito caminho pela frente para você se aprofundar na amamentação. E se você deseja mergulhar de cabeça nesse assunto e mudar a história das suas pacientes, eu quero te fazer um convite. Quando eu tomei para mim o propósito de ajudar a maior quantidade possível de mães a amamentar com prazer e sem dores, eu logo percebi que o desafio era muito maior do que eu imaginava. Jamais em vida eu poderia realizar um impacto significativo no cenário da amamentação no Brasil. Eu passei várias noites imaginando a imensidão de mulheres que poderia estar sofrendo porque eu não consigo atendê-las. Por isso, eu cheguei à conclusão de que eu preciso trazer mais pessoas para esse propósito, para mudar a história das famílias. Então, eu decidi criar o Breast Week, o simpósio de amamentação online, com 4 aulas gratuitas para transformar a sua prática e o consultório de pediatria, se especializando em amamentação e cuidados maternos, para transformar a vida e a história das suas pacientes,
para você se tornar referência e valorizar o seu trabalho como médica e profissional da saúde. Ele vai acontecer do dia 30 de novembro até o dia 7 de dezembro. Essa é a minha contribuição para a causa de amamentação. Capacitar você para ser uma guerreira no exército de médicas e profissionais da saúde, especialistas em amamentação. Eu quero pessoas engajadas nesse processo e eu, como você, quero contribuir para essa causa nobre. Como que você faz então para participar? O simpósio é exclusivo das alunas inscritas aqui e eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Vai ser uma semana incrível de muito conteúdo que eu estou preparando para você. Então, clica aqui no link da descrição, se inscreve e anota na sua agenda para lembrar. E eu te espero no dia 30 para a nossa primeira aula. Parabéns por você estar se capacitando para mudar a história das famílias. E eu te vejo no dia 30.